Conta pra gente também sobre o esquema dos influenciadores. A galera que recebeu dinheiro, e teve gente que não recebeu dinheiro, mas recebeu a proposta. Mas saiu, por exemplo, que o Léo Dias recebeu 10 milhões do Banco Master. É normal um tipo de proposta dessa? Não. Posso falar de mim, tá? Eu posso falar o que aconteceu comigo, né? Como eu disse pra você, eu vinha sendo um dos mais assistidos do Brasil e tal. E uma agência de marketing entrou em contato comigo através de um assessor meu e disse que representava um grande executivo brasileiro e que eles tinham informações muito importantes pra me passar que envolviam a esquerda, o sistema e o centrão. Isso que eu tô falando, né? Tem gente que pode me criticar, isso tem prints, tudo que eu tô falando. Eu tirei os prints, fiz ata notarial em cartório e foram essas provas que foram entregues para a Polícia Federal. Isso que eu tô relatando para você aqui. Inclusive, esse relato foi entregue para a Polícia Federal. Entraram em contato e aí pediram se eu tinha interesse, né, em saber do que se tratava. E eu falei, não, tem interesse sim. E aí, como é que funciona? Eles falaram, não, pra gente conversar sobre o assunto, tem um contrato de confidencialidade. Antes de eu saber do que se tratava, quem eles representavam, o que era, e nunca passaria pela minha cabeça que se tratava disso. Né? Naquele momento eu achava que era algum chapéu de alumínio dizendo que tinha alguma coisa das urnas, não sei o quê. O cara pensa, tá. E eu não divulgo, não fico falando de urna e tal, não falo sobre essas coisas. Pode olhar lá no meu perfil, eu não fico falando. Até porque é perigoso no Brasil, né? Eu quero estar livre. E aí, o que acontece? Ele traz um contrato de confidencialidade, uma cláusula de R$800 mil se eu tornasse isso público. Eu olhei aquilo, até eu lembro que na época eu me pô, o cara tem a cura do câncer aqui, não é possível, R$800 mil. E tá, ele apresenta aquilo. Aí eu, como sou curioso pra caramba, falei, assina isso aí, na pior das hipóteses, é só a gente ficar quieto e acabou. E aí, esse contrato foi assinado pelo meu assessor, né, a pedido meu, inclusive, né, sob minha supervisão, eu sempre assumi a responsabilidade sobre isso, né, que é o contrato de confidencialidade. Então, não saber do que se tratava, contrato de confidencialidade, recebemos o contrato de confidencialidade, e aí marcou a reunião. Aí na reunião, sim, aí ele já abre a reunião e diz que se tratava de Banco Master, Daniel Vorcaro, no meio da reunião, aí é uma reunião via Google Meet, né, e aí eu disse, e a narrativa dele era o seguinte, era algo no sentido, o sistema tá atacando, veja bem, a Globo tá atacando o Banco Master, veja bem, não é isso, não é aquilo. E nesse momento, pra te entender, a única notícia que se tinha muita força era da esposa do Alexandre de Moraes, mais nada. E você sabia que o Vorcaro tinha sido preso e solto com tornozeleira eletrônica. Era só isso que existia. Não tinha toda essa história de Toffoli, Lewandowski, não tinha nada. E aí eles me procuram e dizem... Eu perguntei pra eles assim, ó, qual que é... Tá, mas o que realmente... Qual que é a ideia? Por que vocês estão me procurando e tal? Não, a gente quer que você mostre a verdade e tal. Tu faz um trabalho de análise, assim assado. A gente quer te mostrar a verdade dos fatos. E eu insistia naquilo. Não, mas eu preciso entender melhor do assunto. Eu não falo sobre o que eu não entendo. Eu preciso entender do assunto e assim por diante. Vocês têm algum modelo de alguém que fez, né, esse tipo de conteúdo? Ele me mandou de alguns modelos de alguns influenciadores, né, me mandou lá e tá, foi feito print também, entregue então para a Polícia Federal. E foi no momento que eu perguntei pra ele bem assim, tá, mas eu ainda não tô entendendo. E ele chegou a dizer, não, se você precisar, a gente paga a tua passagem, você vai lá e conversa direto com o interessado. À época, eu achava que era com o Vorcaro, cara. Só que depois eu descobri, né, através das investigações, que era com o Felipe Mourão, que era ele que fazia essa intermediação dos influenciadores, né, com as agências de marketing. Que é o sicário, né, aquele que se suicidou lá na cadeia. E aí... Que não sabe ainda como, né? Porque no... não sabe a causa das mortes, né? Exatamente. É um negócio bizarro, né? Isso, exato. E aí que tá. E aí, nesse momento, ele fala, nós temos um valor disponível. Ele fala que é um valor milionário. Para mim, ele fala, valor milionário no plural. Foi isso que foi dito pra mim. Falei, tá bom, vamos pensar aqui na proposta, depois te respondo. Desliguei a chamada, mandei uma mensagem por escrito, recusando a proposta. E fiquei quieto, cara. Isso aí, falei, isso é coisa... Não é pra mim, sou só um vereador e tal, vou continuar com o meu trabalho aqui. Continuei, tanto que teve prisão do Maduro ali na virada do ano e tal. Só que quando vira o ano ali, lá pelo dia 5, eu vi uma notícia, cara, de que o Tribunal de Contas da União realmente fez um despacho com a possibilidade de desliquidação do banco, o que acabaria com todas as investigações, o que diria que o Banco Central errou ao liquidar o Banco Master, o que dali a pouco daria uma indenização pro Daniel Vorcaro para ele sair de boa e acabar com as investigações naquele momento.
Era ali que acabavam as investigações do Banco Master. Até ia era realmente ali. fazer tudo isso? Sim, porque qual que era a ideia deles? Era através do Tribunal de Contas da União, se você pegar as notícias daquele dia, dia 5 ali, do início do ano, eram isso. Um ministro do Tribunal de Contas da União fez um despacho para fazer uma inspeção no Banco Central quanto à liquidação do Banco Master, porque, segundo eles, ela foi muito acelerada. Mas Só a que olha o liquidação, detalhe. eu lembro disso. Só que tem um detalhe, tem que ter um detalhe. E essa notícia e esse despacho do TCU era exatamente a narrativa que eles tentaram me contratar e a narrativa que estava sendo circulada através dos influenciadores. Então, isso daí da liquidação eu lembro. Era isso. Isso, porque eu também conversei com algumas pessoas da questão da área financeira e, por exemplo, o que tinha de podre do Banco Master já era conhecido no mercado financeiro há muito tempo. Isso. E era um rombo muito grande. E tinha muita gente com dinheiro lá dentro. Tinha prefeitura, tinha empresa, tinha gente que... Tentativa a venda pro BRB, Banco Estatal. Exatamente. Tinha um monte de gente envolvida, entendeu? E gente que ia perder muito dinheiro. Depósito judicial do Maranhão, 3 bilhões. Pois é. Todo esse dinheiro ia ser perdido, porque quem cobre o fundo é o FGC. O FGC tem 250 mil pra te dar, cara. O resto já era. O resto já era. Então se você tinha 25 milhões, igual o Dia, por exemplo, lá que ele deixava todo o capital de giro dele lá, cara, virou aquilo, virou pó, virou 1%. É isso aí. Do que tinha. E aí você vai entregar 25 milhões, vai receber 250 mil, imagina isso vezes, sei lá, quantas milhares de pessoas pra dar os 50 bilhões de rombo. E pra piorar a situação, e isso foram conclusões que eu cheguei ainda à época, se chega a acontecer de desliquidar isso e não andar em nada, você já parou pra pensar como fica a credibilidade do sistema financeiro brasileiro perante ao mundo, perante ao próprio Brasil? O judiciário já está corrompido. Já temos um descrédito no judiciário, né? Uma insegurança jurídica. Uhum. Você cria uma insegurança financeira, ainda mais atingindo o Banco Central. Ou seja, os bancos privados iam perder um valor absurdo de mercado, ia demorar para... Ou seja, ia ser um colapso financeiro no Brasil para salvar a pele de algumas figuras. E eu entendi isso à época. E aí é o dia que eu resolvo fazer a denúncia. Entende? Eu pego, faço o vídeo, fiz esse vídeo, postei, era em torno de 10, 9 da noite, uma coisa nesse sentido. No outro dia de manhã meu telefone toca e já era a Globo, né? Malu Gaspar que tava cobrindo aquilo, André Sadi, depois Band, Record, CNN, enfim, foram 60 entrevistas numa semana. E aí começaram a me chamar a atenção algumas coisas, porque, por exemplo, no outro dia saiu uma matéria de que a Febraban já tinha identificado 46 perfis. Né? E a Juliana Leite, ela foi muito parceira, cara. Ela me ligou e disse, não, Rony, eu também recebi essa proposta aí e recusei. E ela entrou, foi uma das que acabou entrando junto comigo na denúncia, o que reforçou isso. E a partir disso, encontraram no celular do Vorcaro, já naquela semana, indícios de que haveria essa ordenado, né, esses ataques, por assim dizer, ao Banco Central dos influenciadores. O Lewandowski foi embora do Ministério da Justiça e saiu a notícia que ele tinha um contrato de 1 milhão, depois descobriu que era 5 com o Banco Master. Foi naquele dia, no segundo dia que o Alexandre de Moraes, naquela semana, foi lá e botou em sigilo as conversas dele no Banco Central, que o Banco Central botou em sigilo as conversas. O que mais aconteceu aquela semana lá? Enfim, foi uma série de... o próprio Vorcaro correu pro Supremo Tribunal Federal dizer que ele não tinha nada a ver com a história sem ter sido citado. Né? Não quis nem ficar quieto, então aquilo começou a explodir, virou uma bola de neve. Eu fui chamado pela Polícia Federal, entreguei todas essas provas, prestei meu depoimento. No mesmo dia que... Foi no dia 12. No dia 12 meu depoimento, no dia 12 de fevereiro, né? Quase um pouco mais de um mês depois da denúncia. 12 de fevereiro. Que eu presto depoimento à tarde. E à noite foi o dia que o Toffoli foi substituído pelo André Mendonça à frente do caso. Né? Que daí depois disso vazou do resort Itaiaia, vazou 25 milhões no celular do Vorcaro, aquelas conversas todas do Vorcaro. E aí em diante... foi quando veio a prisão daí, Daniel Vorcaro, do sicário, que ele se matou. E aí na decisão, né, do ministro André Mendonça, ele cita não somente essa denúncia, mas com outros fatos muito mais graves do que a minha denúncia, né? Minha denúncia é uma coisa desse tamanhozinho no meio de tudo isso. Mas lá atrás seria o fim das investigações, né? Então foi esse momento que eu entro nessa história com essa denúncia, né? Recusando dinheiro, peitando essa cláusula de 800 mil e não deixando que as investigações parassem. Eu acho que foi mais importante do que de fato a prisão dele que veio depois, né, com muito mais elementos, inclusive ameaças a jornalistas, ameaça de matar, de quebrar os dentes, de simular assalto.
E bom... E quando pegaram o celular dele, que estava tendo uma criptografia lá que ninguém conseguia quebrar, mas pegaram o celular do cara, na hora que pegaram o celular dele e quebraram, aí conseguiram ver tudo, realmente, quem estava na lista de contatos dele, qual a relação que tinha. E começou a vazar todos esses prints aí que a gente conversou. Exatamente. Os contratos, acima de tudo, quando eu conversei foi aí que pegaram o celular dele. Eu conversei com o Garotinho. O Garotinho tem muita informação também sobre o Banco Master. É que o Garotinho Cria, né, da política. Não, o Garotinho, deixa eu contar. Eu olho os vídeos dele, eu dou risada pra caramba, porque são muito parecidos com os meus. As opiniões dele são muito parecidas com as minhas, tá? E tem algumas coisas que ele fala que eu já falei há muito tempo. Tem coisas que ele fala que eu digo, não tinha me dado conta disso. Só o Garotinho, ele fala contra o sistema como se ele não fosse o sistema total, né? Eu acho muito engraçado. Esse é engraçado, tem... O Garotinho concorreu a presidente em 2002, eu tinha... O quê? 2002 eu tinha 8 anos de idade, cara. Ele tava concorrendo a presidente. Então, mas tem muita gente que acredita também que o Lula é o sistema. Muita gente. Mas o Lula, ele é o Lula é uma parte do sistema. Mas ele não é um controlador, né? Só que o Lula tem uma habilidade de fazer o sistema trabalhar para ele em alguns momentos. O sistema depender dele. Entende? Essa que é a grande questão do Lula. Porque é muita inocência da parte das pessoas achar que o Lula é burro, que o Lula é idiota, que o Lula só é um analfabeto. E não é bem assim. O cara sabe jogar. Zé Dirceu sabe jogar, essas figuras sabem jogar. Então tu veja bem, o sistema realmente ele usa do Lula, mas o Lula também usa do sistema. Entende? Ele faz esse jogo desde que tá na política, desde 2002 pelo menos, quando ele deixa de ser aquele radical, né? E passa a ser o Lulinha Paz e Amor e vira isso aí que virou hoje, 3 vezes presidente. Né? Por quê? Porque o sistema sabe que com ele dá pra conversar, com ele dá pra negociar. Sim. Com ele, o Bolsonaro, por exemplo, não tinha como. O Bolsonaro era assim, é certo e é por aí. Entende? Então, o Garotinho é muito legal assistir as conversas dele, porque de fato ele tem muitas informações, mas ele tem informações de dentro, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? Tem gente que aí já cogita virar fã. Eu já tenho meu pezinho atrás, né? Essa é a questão. Entendi. Mas então, o que eu vejo bastante do que ele fala do Banco Master é de que, tipo assim, olha, tem muita gente do sistema financeiro querendo, inclusive, que as coisas sejam vazadas, que o Vorcaro continue preso, que nada disso aconteça porque vai prejudicar galera grande, entendeu? E essa galera grande não gosta de perder dinheiro. Aí que tá, deixa eu te contar. Quando eu fiz a denúncia, eu fiz esse cálculo. Muito antes de Garotinho. Brincadeira. Mas eu fiz esse cálculo. Eu pensei, quer saber? Se eu fizesse essa denúncia, cara, eu vou ser bem sincero, o que eu pensei no dia? Não, se eu abrir minha boca disso aqui, os caras vão me matar. Eles vão querer me matar pra me entregar prova, então... Se eu abrir a boca, eu preciso entregar essa prova para a imprensa. E não pode ser para imprensas de direita, né? Igual os que a gente acompanha. Tem que entregar para a grande imprensa. E eu via que a Globo tava batendo nesse caso. Então, se eu te pegar aqui meu celular e te mostrar depois, óbvio que eu não vou mostrar, né, minhas coisas pessoais aqui em público, mas eu te mostro depois. Para quem que eu mandei a mensagem, eu fiz o vídeo e mandei uma mensagem para uma pessoa da Globo, porque comentaristas da Globo me seguiam há tempo já por causa das minhas análises, que eu vi que muitas vezes eram replicados na Globo como se fossem deles. Entendi. Eles já vinham me seguindo ali, né? Mesmo sabendo que eu era de direita, estava em ascensão, bolsonarista, seguiu. E eu cheguei e mandei. Falei, acho que é do interesse de vocês. Por isso que eles me ligam no outro dia, porque eu fiz esse cálculo. Eu vi que a Febraban estava interessada e ainda está interessada em que o Vorcaro seja punido. É o sistema contra o sistema. Naquele momento eu percebi que o sistema estava brigando contra o próprio sistema porque algum elo ia sair prejudicado. O elo mais fraco era do Vorcaro, só que com o Vorcaro ele puxa junto o Alexandre de Moraes, puxou junto o Toffoli, puxou junto muita gente do espectro político. Agora, é muita inocência você acreditar que quem manda no Brasil é o espectro político e judiciário. Não é. É o sistema financeiro. E aí você tem o André Esteves, lá no BTG. Aí você tem a Febraban, você tem uma pancada de bancos ali que tem um interesse e um poder muito maior, inclusive de financiar em grande imprensa, além do governo. Porque na época eu pensei, não, peraí, se a Globo tá batendo nesse negócio de Banco Master, que inclusive tá falando de Alexandre de Moraes, será que o Lula tá querendo ferrar com o Alexandre de Moraes, jogar ele para as cuculhas? O que tá acontecendo? Porque quem financia a Globo muitas vezes é o dinheiro público, né? Inclusive, se você assistir na íntegra a minha entrevista que eu dei para Globo News, eles me perguntam, é normal influenciador receber proposta? Eu falei, não é normal influenciador fazer propaganda, né? Da mesma forma que é questionável os jornalistas da Globo que recebem dinheiro do governo, eu falo isso dentro da Globo News, é questionável o Big Brother que contrata influenciadores para alavancar o programa,
Eu falei isso na Globo News, a entrevista da íntegra tá lá. Então assim, ó, quando eu percebi que a Globo batia no Alexandre de Moraes, eu percebi que alguém tava, entende? Alguém tá por trás disso. E aí sim, né, eu tinha essa noção, aí a gente já viu, pode ser o BTG, pode ser a Febraban, pode ser outros bancos, pode ser outras figuras, que eles sabem que se não der ruim pro outro lado e não tiver um culpado, né, eles acabam se prejudicando. Aí todo mundo me pergunta, isso não vai dar em nada. Não, dessa vez, alguém vai ter que pagar. Alguém vai ter que pagar. Alguém vai ter que pagar a conta. Concordo. Alguém tem que pagar a conta. O Vorcaro, com certeza. Agora, quem ele vai levar junto é o que a gente precisa saber. Mas uma coisa eu digo, não vai dar em pizza isso aí. Não vai, alguém vai pagar a conta. Não é, a gente não tá falando de políticos tipo o Lula, ou o Emílio Odebrecht na época, ou o JBS e assim por diante. Não é isso. Era um caso complexo, mas era diferente. Aqui tem gente muito poderosa que quer pegar esses caras. Tem uns negócios muito loucos, porque, querendo ou não, essa história do Banco Master começa na Bahia. Começa lá nos negócios de ticket de crédito para supermercado, do governo e tal. Toda essa Programa questão, social, né? Exatamente. Toda essa questão já começa por aí. Aí passa por precatórios, que é uma outra questão bizarra também. Como é que você compra um título sabendo que esse título tá há tantos anos sem ser pago? Na hora que você compra, o governo começa a liquidar, começa a pagar aquilo, sabe? É um negócio bizarro. E aí, grande parte do negócio do Banco Master é isso aí, precatórios. E aí ele começa a abusar da sorte, que é pegar esses precatórios e fazer com que o cara deposite o dinheiro dentro do seu banco. Não, ó, vou pegar isso aqui de você, tantos milhões, só que aí esses milhões você tem que ficar com tantos por cento do valor, ou o valor cheio, dentro do nosso banco por tantos anos. Aí o cara fica com 4, 5 anos lá, o dinheiro rendendo. Sabe que precatório é algo que eu falo, cara, sobre essa questão dos precatórios, desde o momento em que o Lula pagou a vista os precatórios, eu falo isso. Ciro Gomes também fala desde aquela época, só que naquela época ninguém me dava ouvido, né? Eu era desse tamanhozinho, tipo, mas eu falava sobre isso. E o Ciro Gomes é um cara que fala também, né? Eu não sou como é que fala? De convergência com o Ciro Gomes, eu acho que eu tenho quase que zero, né? Ciro Gomes tá lá do lado de um lado, eu tô completamente do outro, ideologicamente, de pensamento. Mas nesse ponto ele falava uma coisa que é muito real, que é a questão dos precatórios, porque eu também falava na época dos precatórios. E esses precatórios foram vendidos para o Banco Master. Para você ter ideia, vou explicar para vocês bem basicamente a história de precatórios. O presidente Bolsonaro foi o único presidente que governou com um teto de gastos, correto? Correto. O Lula acabou com o teto de gastos antes mesmo de chegar à presidência. Então o presidente Bolsonaro teve uma pandemia, ok? Nessa pandemia, para ele conseguir investir mais na saúde, conseguir resolver o problema, que ele mandou muito dinheiro para estados e municípios, né? Ele precisava de mais dinheiro em caixa. Para isso, ele teve que pegar os precatórios, fazer a PEC dos precatórios e parcelar esses precatórios. O que são os precatórios? É uma dívida que o Estado tem, né, quando o Estado é condenado a pagar as pessoas, por assim dizer. Ou por INSS, ou enfim, N situações que a pessoa processa o Estado, ela vence, e aí, quando o Estado é condenado a pagar aquela pessoa, o Estado não paga direto à vista, né? Não tem rateio de bens, assim, nada disso. Ou seja, o Bolsonaro fez uma PEC e parcelou aquilo. Quando o Lula chega, ele vai lá e faz o quê? Paga à vista aqueles precatórios. Só que tem um detalhe, cara. Os bancos, principalmente o Banco Master e outros bancos, ele chega lá pro cidadão que ele tá lá esperando para receber, ele não sabe se ele vai receber em um ano, em um mês, em uma semana, em 10 anos, em 15 anos aqueles precatórios. Ele não sabe. E ele chega e diz bem assim, ó, eu te dou, tu tem 100 mil para receber, né? O banco falando pro cidadão, tu tem 100 mil para receber, eu te dou 50 mil agora e eu fico com esse precatório para mim. Você passa para mim o direito a esse precatório. Ok? Ok. Aí o cidadão vai lá e vende e pensa assim, poxa, em vez de receber esse precatório daqui, sei lá, 20 anos, vou pegar esses 50 mil agora pelo menos, né? Em vez de pegar esses 100 e vende. Só que teve muita gente que vendeu, principalmente para o Banco Master, para alguns outros bancos que estavam envolvidos nisso. Eu acredito com informações privilegiadas de que o Lula ia pagar à vista. Eu tenho quase certeza que os bancos tinham informações privilegiadas que o Lula ia pagar à vista e começaram a oferecer precatório. É muita coincidência, né? É muita coincidência. Me desculpa. Muita coincidência. Imagina, ó, o Lula vai pagar dia 20 esses precatórios aí. Ninguém sabe, não deixa vazar. E os bancos fazem um multirão para dizer, ó, te damos 70%, te damos 40%, te damos 80%. E começa a comprar precatório e depois ganha um ágio absurdo em cima do valor que era do suor do trabalhador, do INSS, assim por diante. Ou seja, é algo que a gente já vem falando há muito tempo, entendeu? Então, é
aí. É Isso outra. mesmo. Nem chegou aí ainda as investigações, pra você ter ideia. Não chegou ainda, né? Não, ainda não.